Há uma verdade que não é muito discutida nas igrejas hoje em dia. Na verdade, Jesus não prometeu conforto, riqueza ou nem mesmo salvação física garantida. Em vez disso, ele deixou 7 características para descrever o pequeno grupo de pessoas, chamados de remanescente, ou em português, os que restaram. E eles também serão os que rejeitarão a marca da besta nos últimos dias. Ao chegarmos ao final desta série, você vai entender por que muitos que hoje dizem ser cristãos, na verdade não estão preparados. Nosso vídeo de hoje está ótimo de novo. Por causa disso, você vai descobrir quem são os que serão salvos e quem são as pessoas que realmente não aceitarão a marca da besta, aconteça o que acontecer. E você que assiste agora vai aceitar ou recusar a marca da besta? E responda isso depois de assistir a este vídeo. Então vamos começar. Característica número 1. Eles correm no momento em que Deus ordena. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 16, quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. Mas espera aí, o remanescente não é firme, não desiste facilmente. Por que agora Jesus está dizendo para fugir? Parece que as ideias estão em conflito, não é? Na verdade, nem sempre devemos lutar, às vezes é preciso obedecer. Às vezes a ordem de Deus é simples. Como, por exemplo, sair daí. O remanescente tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, mesmo quando o mundo está barulhento. Pense em Ló fugindo de Sodoma. Pense nos israelitas deixando o Egito. Veja Noé construindo a arca sem sinal de tempestade. Isso se repete na história. Os verdadeiros filhos de Deus são chamados por Ele para sair, antes que venha a destruição. Isso vai acontecer novamente em breve. Esteja preparado para sair da zona de conforto. Pronto para obedecer mesmo que os outros não entendam, pronto para parecer exagerado, paranoico ou maluco para o mundo, pois o princípio deles é simples. Se Deus mandar andar, eles andam, se mandar correr, correm. Eles não vão ligar para o que os outros dizem, eles não vão se importar se está na moda ou não. Eles não vão aguardar opiniões, vão obedecer de imediato, porque eles sabem que é mais perigoso obedecer devagar do que correr sem explicação. Característica 2. Quem nunca desiste, independentemente do custo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora pense bem nessas palavras. Persista até o fim. Jesus não mandou só acreditar e achar que está tudo feito. Também não disse que se você rezar uma vez estará salvo para sempre. O que ele disse foi para perseverar até o fim. Isso significa esse remanescente que vai recusar a marca da besta, não vai renunciar mesmo sendo perseguido. Eles não vão se comprometer mesmo perseguidos. Eles não vão ceder mesmo que passem fome. Sejam torturados ou tratados como se não tivessem mais direitos na sociedade. Mas antes de irmos direto para a terceira característica, você precisa entender algo que vai expor um grande problema no cristianismo moderno de hoje. Jesus disse, só será salvo quem perseverar. Veja o que ocorre agora. O que está sendo ensinado em tantas igrejas? Você merece o melhor agora. Deus quer seu conforto. Bênção significa conveniência. Você vê o problema? O que Jesus ensina é muito diferente. Jesus disse, o caminho é estreito, o amor é testado. E a salvação vem acompanhada de perseverança, não é uma vida confortável. Por isso, muitos cristãos hoje são frágeis, superficiais, facilmente abalados. Exatamente o oposto do que será o remanescente. Isso não é uma provação simples, não é só trânsito, cansaço ou apenas problemas da vida. São essas coisas que eles vão enfrentar. Perseguição física, prisão, tortura, morte. Perseguição econômica. Você não poderá comprar nem vender se não tiver a marca. Isolamento social. Você será rejeitado pela família, amigos, comunidade, guerra espiritual, ataque intenso à fé. Mas apesar de tudo isso, eles vão continuar. Não porque são super-humanos, não porque são mais fortes, mas porque eles entendem uma verdade que muitos hoje não conhecem. Seguir Jesus nunca foi prometido como algo fácil, mas sempre vale a pena. Terceira característica, não podem ser enganados, mesmo por mentiras convincentes. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 4, tenham cuidado para que ninguém os engane. Vão aparecer falsos cristos e falsos profetas,
E eles farão sinais e milagres que quase enganarão até mesmo os escolhidos de Deus, se possível. Você percebeu isso? Se possível. Isso significa que o engano será tão convincente, tão plausível, que se fosse possível, até mesmo os próprios escolhidos de Deus cairiam nisso, mas eles não conseguem enganar o remanescente. E é aqui que vemos o que eles têm que a maioria não tem hoje. Por que eles não podem ser enganados? O que o remanescente tem? Primeiro, testam os espíritos. Isso significa que eles não acreditam facilmente em qualquer um. Eles pesam isso de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, eles têm um conhecimento profundo da Bíblia. Não é superficial nem apenas versículo do dia. Eles conhecem a verdade tão profundamente que não podem ser enganados por algo falso. Em terceiro lugar, eles priorizam a verdade acima de serem populares, confortáveis ou aceitos por muitos. Mesmo que pareçam estranhos, extremistas ou antiquados, eles não sabem abrir mão da verdade que Jesus disse. Mas por que o engano que está chegando é perigoso? Porque não é apenas um simples ensinamento errado. Não é algo obviamente incompleto, é um engano sobrenatural. Falsos cristos com milagres reais, falsos profetas com poderes que não vêm de Deus. Milagres que parecem celestiais, mas vêm das trevas. E o assustador é que isso já está começando. Agora mesmo, milhares de pessoas estão seguindo líderes espirituais que prometem coisas que Jesus nunca prometeu. Milagre, mas sem obediência. Prosperidade, mas sem sofrimento. Salvação, mas sem arrependimento. Céu, mas sem cruz. Mas o remanescente vê imediatamente o que vem de Deus e o que é falso. Porque eles conhecem um princípio simples. Se algo contradiz o ensinamento de Jesus sobre sacrifício, perseverança e o caminho estreito, não vem de Deus, mesmo com milagres e poder. A próxima característica é mais pesada. Na característica número 5, vou te mostrar quem exatamente vai trair o remanescente quando começar a última perseguição. E você deve estar preparado, porque não serão os inimigos deles que vão traí-los primeiro, mas sim as pessoas mais próximas deles. Quarta característica: valorizam a eternidade acima da própria vida. Esta é a característica que vai mostrar por que o mundo inteiro vai odiar o remanescente. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 25: Quem estiver disposto a perder a sua vida por minha causa, esse é quem realmente a encontrará. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles não amaram as suas próprias vidas, mesmo diante da morte. Esta é a chave para entender o remanescente. Não são controlados pelo medo da morte. E por causa disso, numa época em que quase todos têm medo de morrer, medo de sofrer, medo de perder, eles se tornam impossíveis de serem rendidos. Pense no mundo em que vivemos hoje. Quase tudo gira em torno de segurança e evitar a morte. Seguro de vida e saúde, protocolos e sistemas de segurança, monitoramento médico e regulamentações do governo. Todo o sistema da sociedade, do trabalho à tecnologia, está baseado em uma emoção fundamental, o medo. E é exatamente essa emoção que o sistema da besta vai usar e corromper. Esse será o apelo da marca da besta. Aceite e você viverá, recuse e você morrerá. Para muitos isso não será uma escolha real, mas o remanescente conseguirá recusar mesmo arriscando a vida. Porque para eles a morte não é uma parede, é uma porta, não é o fim. Este é o começo da vida eterna com Deus. Agora deixe-me descrever o quão intensa será a situação. Famílias separadas e desfeitas, eles não conseguirão comprar comida, eles não conseguirão pagar o aluguel, eles não poderão fazer exames médicos ou se tratar, eles não têm acesso a banco, identidade, hospital ou qualquer outro serviço, e eles se tornarão fora da lei em sua própria terra. Mesmo com tantas dificuldades, eles não vão abandonar Jesus, porque eles sabem de uma verdade que muitos cristãos modernos não aprenderam. A vida aqui, neste mundo, é temporária, mas o nosso destino na vida após a morte é eterno. Mas eles escolheriam morrer fiéis do que viver em compromisso. E isso é o mais difícil. Na característica número 5, vou te mostrar quem exatamente vai ensinar, trair e levar o remanescente à perdição. E por mais doloroso que seja ouvir, não é o governo, não são os soldados, não são os líderes religiosos.
Quem vai atacá-los são pessoas que disseram que amam o remanescente, a própria família, amigos e outros crentes. E o quinto ponto, serão traídos e odiados. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 9, eles vão entregar vocês para serem perseguidos e mortos, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. A pergunta é, a quem Jesus se refere? Quem trairá o remanescente? Geralmente, as pessoas pensam imediatamente que serão soldados, políticos ou um governo anticristão que vai persegui-los. Mas Jesus não disse isso. Quem vai trair o remanescente serão justamente as pessoas mais próximas deles. Família, amigos, vizinhos, outros crentes, pessoas que antes os amaram e defenderam. Por quê? Porque na época da paz e unidade global, o remanescente será visto como um obstáculo, não como herói. Enquanto todos fazem concessões pelo bem de todos, o remanescente será visto como rebelde, extremista, perigoso. Não segue o bem comum. A mídia vai chamá-los de radicais perigosos. Os líderes religiosos vão chamá-los de fanáticos equivocados. Até mesmo outros cristãos vão dizer, eles é que estão piorando a situação. Eles é que estão impedindo a paz. E assim como Judas traiu Jesus com um beijo, o remanescente será traído por pessoas que dizem amá-los. Pais que vão denunciar seus filhos, filhos que vão entregar seus pais às autoridades. Amigos que fingem se importar. Membros da igreja que vão dizer que é para a paz. Mas essa é a grande diferença. O remanescente não ficará triste, vão entender. Porque eles sabem o que Jesus disse. Se o mundo odiou a ele, também odiará os verdadeiros seguidores dele. Para o remanescente, o ódio do mundo não é sinal de erro. Isso é um sinal de que eles estão no caminho certo. O mesmo caminho que o próprio Jesus percorreu. E agora você está pronto para ver o próximo. Na sexta característica, vou mostrar a diferença entre o remanescente e os demais. Este é o motivo pelo qual eles não vão dormir quando todos estão cegos. Característica número 6. Eles permanecerão espiritualmente acordados e alertas. Enquanto o mundo dorme, o remanescente está acordado. Enquanto todos estão ocupados com o barulho deste mundo, o remanescente está atento ao que está acontecendo e que não pode ser visto pelos olhos comuns. Agora, olhe ao seu redor. O que você vê? Pessoas ocupadas com entretenimento. Rolando repetidamente as redes sociais, viciados em esportes, fofocas, dramas, política. Todo mundo tem opinião, mas poucos têm discernimento. Infelizmente, muitos cristãos estão espiritualmente adormecidos, mas o remanescente permanece alerta e preparado. Eles não se deixam enganar por propaganda. Eles não se deixam levar pela emoção ou enganar pela beleza das palavras do mundo. Conhecem o tempo. Eles sabem o que acontece e o que virá. Enquanto outros estão de olhos fechados, eles estão prontos para lutar na guerra espiritual. E é aqui que entra a característica mais brutal. Você está pronto? Característica 7. Eles se recusarão a adorar a besta. Jesus afirmou isso em Mateus 24:9. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não por alguns países, não pela metade do mundo. Não por poucos, todas as nações. Por quê? Porque o remanescente é leal somente a Jesus. Não ao sistema do mundo, não ao governo global, não à ideologia popular. Rejeite crenças da moda e líderes temporários. O sistema da besta será político e religioso. Ele exigirá adoração e sua marca, que não é apenas um documento, passaporte ou requisito. É uma dedicação de total lealdade. E o remanescente não vai se ajoelhar, não vai se curvar, não vai adorar. Isso não é novidade. Antigamente, cristãos eram jogados na cova dos leões por recusarem adorar César. Porque a recusa deles revela a verdade que toda a sociedade tenta esconder, e nos últimos tempos isso vai acontecer de novo. Enquanto o mundo inteiro se ajoelha diante da imagem da besta, o remanescente ficará de pé, mesmo que isso lhes cause sofrimento, mesmo que tenham que pagar com a própria vida, eles não aceitarão a marca, não adorarão a imagem e não negarão o Senhor. A maioria desconhece isso. O ódio e a rejeição do mundo não são uma maldição para o remanescente. Isso é a prova deles. Quando o mundo te odeia por causa de Jesus Cristo, isso não significa que há algo de errado com você. Significa que você está no caminho certo.
o plano de proteção divina de Deus, preparado muito antes dos últimos dias. Diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado por Deus, e lá ela será cuidada por 1260 dias. Preste atenção nessa frase. Um lugar preparado por Deus. Isso não é um resgate de última hora. Isso não é um plano de emergência. Esse é um plano que já estava preparado muito antes mesmo das pessoas que ele protegeria nascerem. Um sistema de suprimento sobrenatural projetado pelo próprio Deus. E isso é descrito ainda mais claramente em Isaías capítulo 33, versículo 16. Ele habitará em lugares altos. Sua proteção será como uma fortaleza de pedra. Ele receberá pão, certamente terá água. O pão e a água serão garantidos. Deus não disse talvez, não depende, nem é impossível. Ele afirmou que isso vai acontecer. Mas talvez você esteja pensando, como haverá comida e água vindas de Deus nos tempos modernos? Como Deus vai sustentar as pessoas que recusarem a marca simples? Veja o que ele fez no passado. Durante 40 anos no deserto, Deus alimentou 3 milhões de israelitas todos os dias. O maná caía todas as manhãs. As roupas deles não envelheciam, os sapatos deles não se desgastavam. E quando sentiam sede, a água saía da rocha, e não era só isso. Enquanto era perseguido pelo rei Acabe, Deus enviou corvos para trazer pão e carne a Elias 2 vezes ao dia. Durante 3 anos e meio de fome, ele nunca sentiu falta, pois Deus proveu tudo. Também havia uma viúva que quase não tinha mais comida, apenas um punhado de farinha, só um pouco de óleo. Mas por causa da promessa de Deus, a comida dela e de Elias nunca acabou. E claro, a multiplicação dos 5.000, 5 pães, 2 peixes, e depois que todos comeram, ainda sobraram 12 cestos. Se Deus fez tudo isso antes, pode fazer agora. Ele não envelhece. Ele não fica sem poder. Ele não se cansa de amar seus filhos. E isso é algo que muitos não percebem. Deus já vem preparando a proteção para o remanescente há muito tempo, milhares de anos antes da confusão começar. O Salmo 91 é como uma carta de amor de Deus para as pessoas que confiam nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá à sombra do Onipotente. Ele vai te salvar do laço do inimigo e das pragas mortais. Ele vai te cobrir com suas asas e debaixo delas você encontrará refúgio. Mas o que realmente impressiona de uma forma boa é o versículo 7. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Mesmo com o mundo em caos, ele não te abandona. Quando todos estão confusos, ele te dá o que precisa. Enquanto tudo ao seu redor está cheio de confusão, você terá uma paz que o mundo não pode roubar. Isso não acontece só na Bíblia. Nas igrejas subterrâneas na China, há muitos testemunhos assim. Eles estão presos, mas têm comida. Sem remédios, mas se curam. Sem esperança, mas há milagres. Mesmo Deus, mesmo poder, mesmo amor. Mas é importante lembrar disso. A proteção de Deus não significa que a vida será fácil. Ele não prometeu que o caminho seria agradável. A promessa dele é que ele estará com você até o fim. Ele usa as dificuldades para te fortalecer. Ele usa o caos para aprofundar a sua fé. E é aí que entra a próxima parte. Recompensas eternas para os fiéis. Enquanto você se esforça para manter sua fé firme, este mundo vai tentar te derrubar. Não só na mente, mas também no corpo e na alma. E porque você recusou a marca da besta, coisas muito difíceis vão acontecer. Mas também virá uma recompensa que vai superar todo o sofrimento. E isso é o que a maioria das pessoas não sabe. A recompensa para quem se mantém fiel supera qualquer dor ou sofrimento na terra. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e aqueles que se sentaram neles receberam autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, aqueles que recusaram adorar a besta e a sua imagem, e recusaram receber a marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Pense nisso, trono, poder para julgar, reinar junto com Jesus. Isso não é só um símbolo, não é como uma metáfora. Esta é uma posição real, um trabalho real e um poder real no reino de Deus. E não termina aí.
Em Apocalipse 20, 6 diz: Bem-aventurado e santo quem participa da primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Isso significa que serão os primeiros a ressuscitar e não sofrerão a segunda morte ou o inferno. Eles servirão como sacerdotes, reinarão com Cristo por 1000 anos. Pense nisso. Posição de governo, honra sacerdotal e proteção eterna. Tudo porque você recusou a marca. Diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que permanece fiel no meio da tentação, pois depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é uma recompensa especial para aqueles que estão dispostos a morrer por Jesus, não porque querem morrer, mas porque amam mais a Deus do que as próprias vidas. E isso é o mais importante, não é só uma recompensa, né? É o próprio relacionamento com Jesus. Diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Não é só estar com Jesus, é estar ao lado de Jesus no seu trono, participar do governo sobre todas as coisas. Quem pode experimentar isso? Aqueles que venceram o medo e recusaram a marca. Diz em João, capítulo 15, versículos 13 a 15, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu ordeno. Já não chamo vocês de servos. Chamei vocês de amigos, porque compartilhei com vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Qual a recompensa? Você não é só servo, mas amigo de Jesus. Ele confia em você. Ele mostra a você os planos dele. Este é o relacionamento mais profundo que uma pessoa pode ter com Deus. Diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 a 18. Nosso sofrimento é leve e momentâneo, mas está preparando para nós uma glória eterna, uma glória imensa, pesada e incomensurável. A palavra excedente significa que vai além de qualquer coisa que possa ser medida. Se você sofrer por 70 anos, porque recusou a marca, sua recompensa será eterna. Se você sofrer por 7 dias antes de morrer por Jesus, sua recompensa eterna será a mesma. É assim que a matemática de Deus é diferente. Não importa o quanto o tempo aqui na terra seja doloroso, nada se compara à recompensa que espera no céu. A sua coragem em recusar a marca não é apenas uma história. Isso virará uma lenda contada para sempre. Uma história de fé que inspirará até as próximas gerações na eternidade. Mas lembre-se disso. Se aqueles que recusam a marca têm uma recompensa, aqueles que os machucam também terão uma punição. Sem dúvida, rápida e inevitável. Deus nunca esquece quando alguém machuca seus filhos. Ele não vê isso apenas como um acidente ou coincidência. A resposta dele é justiça. E um dia, os fiéis verão com seus próprios olhos como Deus lutará por eles. E isso será terrível para aqueles que os perseguiram. Diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8. É justo diante de Deus retribuir com tribulação aos que causaram tribulação a vocês e dar alívio a vocês quando Jesus for revelado do céu com seus poderosos anjos, vindo em fogo flamejante para se vingar dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Está muito claro, quem causou sofrimento também experimentará sofrimento. Quem oprimiu será punido. Quem julgou os fiéis será julgado pelo próprio Deus. É assim que funciona a justiça de Deus. Ele não é cego, não é silencioso, não dorme. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, ouviu-se o clamor dos que foram mortos por causa da fé. Até quando, Senhor santo e verdadeiro, antes que julgues e vingues o nosso sangue contra os que habitam na terra? Pense nisso. Cada gota de sangue, cada lágrima, cada dor, cada chute, insulto e sofrimento. Tudo isso foi ouvido por Deus, tudo isso ele viu, tudo isso ele guardou em seu coração. E ele disse, eu vou retribuir. Os julgamentos em Apocalipse capítulo 16 são diretamente para aqueles que receberam a marca, adoraram a imagem da besta e perseguiram os que recusaram. Diz em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, o primeiro anjo derramou o conteúdo da sua taça sobre a terra.
E surgiu uma ferida mal cheirosa nas pessoas que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Isso não é uma doença comum, não é alergia, não é uma infecção. Isso é um julgamento direto de Deus. Nenhum médico pode curar. Nenhum remédio vai funcionar. Nenhum hospital pode ajudar, porque essa ferida não veio deste mundo. Isso veio do trono de Deus como justiça, o julgamento de Deus sobre a marca da besta. Em Apocalipse 16, 3-4 está escrito: o segundo anjo derramou o conteúdo da sua taça no mar, e a água se tornou sangue, como o sangue de um morto. E toda criatura viva no mar morreu. Depois, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se tornaram sangue. O mar se torna sangue. Os rios e as fontes também se tornam sangue. Não há mais água limpa para beber. E por que esse é o julgamento? Porque eles derramaram o sangue dos fiéis, agora eles mesmos vão beber sangue. Essa é a justiça de Deus. Direto, claro e impossível de escapar do calor escaldante. O fogo que não mata, mas pune. Está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8-9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado ao sol o poder de queimar as pessoas, e as pessoas foram queimadas com um calor intenso. Mas, em vez de se arrependerem, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Um calor intenso. A pele está queimando, chega até os ossos, mas eles não morrem. Porque eles não são mortos. Porque Deus faz eles sentirem a mesma dor que causaram aqueles que recusaram a marca. Vindicação para os fiéis, mostrando quem está certo. Diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 9: farei com que aqueles que dizem pertencer à sinagoga de Satanás, mas estão mentindo, venham e se prostrem aos seus pés. E mostrarei que te amei. Imagine essa cena. Aqueles que riram de você, os que zombaram da sua fé, chamaram você de louco e disseram que sua família se destruiria. Um dia, eles mesmos vão se curvar diante de você e vão dizer, mesmo que não queiram, que você estava certo. O Deus que você segue é real e sempre te amou. Não é vingança nem raiva pessoal, isso é justiça, isso é a revelação da verdade. A vingança divina é a retribuição de Deus para os fiéis. Diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 2, fiéis e justos são os seus julgamentos. E em Romanos capítulo 12, versículo 19, está claro o que foi dito. Não se vinguem, deixem que Deus castigue, pois está escrito: a vingança pertence a mim. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa revidar a opressão. Você não precisa se vingar. Não lute sozinho. Deus lutará por você. E é mais pesado, mais justo e mais perfeito do que qualquer vingança humana. Recompensas para aqueles que resistem à marca. Recompensas preparadas para quem recusou a marca. A melhor parte é esta: Deus exaltará aqueles que recusaram a marca. Eles não são secundários. Eles estão na frente. Eles serão os primeiros a serem recompensados na eternidade. O nome deles fará parte da história do céu. E a fidelidade deles será uma inspiração que nunca desaparecerá.